Cristo, na sua existência humana, passou por um doloroso processo de aprendizado. Pelo sofrimento, ele aprendeu a conformar a sua vontade humana à vontade do Pai. Ora, esse processo, fruto da verdade, da seriedade da encarnação, incluiu também a dolorosa experiência da tentação. Jesus foi tentado pelo diabo. Esta experiência não somente serviu para uni-lo mais ao Pai, conformando-se ao Pai no amor, mas também para a nossa salvação. Jesus foi tentado. A gente diz na quaresma todinha, né? Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Né? Aqui deixa eu dizer só uma coisinha antes de continuar, porque essas coisas tem que deixar bem amarradas. Como é que Cristo pode ter sido tentado? Vejam, as tentações vêm de duas fontes. De duas fontes. Primeira fonte, a tentação pode ser externa. Tentação no sentido de uma pessoa que, por exemplo, me calunia, fala mal de mim, me faz sofrer, me pode levar ao desânimo. Tentação diante de uma crise que vem de fora. E a tentação pode vir de dentro, da minha concupiscência, os instintos, os afetos desarrumados, as paixões. Jesus não teve tentação desse tipo. Tentação fruto do desequilíbrio interior. Isso Jesus não teve. Um exemplo, Jesus teve tentação contra a castidade? Não teve. Por quê? Jesus tinha instinto sexual? Tinha. Jesus achava uma mulher bonita se ela fosse bonita? Achava. Jesus não era de plástico, né? Achava. Jesus tinha instinto normal. Ele é homem. Homem. Jesus é homem. Agora, o instinto sexual nele era desarrumado como é em nós? Não. A natureza humana de Jesus é santíssima. Que mulher bonita. Deixa ela lá quieta. Pronto, essa era a diferença. Tá certo? Pronto. Mas Jesus foi tentado, sim. A tentação que vem de fora. E agora vamos ver, eu agora vou meditar com vocês qual foi a tentação de Cristo. A tentação de Cristo não foi Maria Madalena, nem de longe. A tentação de Cristo foi uma só, mas durou a vida toda, e foi um inferno. A tentação de Jesus consistiu fundamentalmente no sentido que ele deveria dar à sua missão. O povão esperava um Messias mais prático, milagreiro, que desse de comer, que desse casa. O Messias do Edir Macedo, do R.R. Soares, do apóstolo Valdomiro, do apóstolo Hernandes, da bispa Sônia, tá certo? Esse Messias. Então vejam, só um pouquinho de gente em Israel, só um grupo pequeno esperava um Messias pobre e humilde. Só um grupo pequeno. Prestem bem atenção. Aí chega Jesus. Que tipo de Messias ele vai ser? Quando Jesus foi batizado no Jordão, o Pai disse a ele que tipo de Messias ele devia ser. O Pai o unge. E quando unge, veja, o céu se abre. O Espírito é o amor do Pai. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. O Pai derrama o Espírito e diz: este é o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. O bem-querer é o Espírito Santo. Essa frase, atenção, essa frase que o Pai disse é do Antigo Testamento. Onde é que está essa frase? Está em Isaías 42, 1. É a primeira frase do primeiro cântico do servo sofredor. Eis o meu servo que eu amo, que eu escolho, o meu amado no qual eu tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito. O que o Pai está dizendo é isso: tu és o meu filho amado, tu és o servo sofredor. Ou seja, o Pai está dando a ele o roteiro,
o script da missão dele. O danado é que os judeus nunca, ainda hoje, os judeus nunca identificaram o servo sofredor com o Messias. Pronto, vocês querem saber qual é a missão de Jesus? Leiam os 4 cânticos do servo. Manso, não gritará pelas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha que ainda fumega. Veja, o Senhor me deu um ouvido de discípulo, e eu não fechei meus ouvidos. Ofereci a minha face aos que me batiam, meu dorso aos que me batiam, minha face aos que me arrancavam a barba. Veja, eu disse, foi em vão que eu trabalhei, à toa gastei minhas forças, mas o Senhor disse, eu sou teu sustento. Não basta que tu sejas o meu servo para redimir Israel, eu te farei luz das nações. Eis o meu servo, não tinha beleza nem formosura, foi desprezado. Veja no batismo o que é que o Pai revela a Jesus. Assim que Jesus sai dali, pode olhar, o que é que diz o Evangelho? Que o Espírito Santo pegou Jesus e o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo que leva Jesus para ser tentado. É o Espírito leva. E qual é a tentação de Jesus? É exatamente a tentação quanto à missão dele. Repare como o diabo faz com vocês, quer dizer, com Jesus, ou com vocês, tanto faz. Veja, olha a tentação. Se és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus, olha, Jesusinho do meu coração, eu sei que tu és o Filho, mas se tu quiseres mesmo convencer, transforme pedra em pão, dê pão ao povo, dê casa, tá certo? Dê o que o povo quer. Jesus, você é o Messias, mas seja um Messias inteligente. Não só de pão vive o homem. Não foi esse o caminho que o Pai mostrou. Eu sou o Messias servo. Jesus, tudo bem, tu és o Filho de Deus, mas tu queres mesmo convencer o povo disso? Jesus pula do templo para baixo. Olha um showzão, uma pirotecnia, não é? Veja, é uma pirueta, Jesus, está vendo? Faça show, Jesus. Show, o povo gosta, dá um showzão. Não tentarás o Senhor teu Deus. O critério não é o sucesso. O critério não é o número de pessoas. O critério é a fidelidade ao meu Pai. Jesus, você vai dar com os burros na água. Você vai fracassar, Jesus. Você é o Filho de Deus, mas você quer mesmo que reconheça? Olha, está ali Pilatos, no palácio dele, em Cesareia Marítima. Está ali Herodes no palácio dele em Jerusalém. Está ali, veja, César. Jesus, de política eu entendo. Olha, está vendo esses palácios todinhos aqui, olha? Está aqui, de palácio eu entendo. De manobra política eu entendo, Jesus. Se você for amigo desses, se você conquistar esses, o povo vem de porteira fechada, como em eleição para vereador no sertão. Veja, Jesus, ajoelhe-se para o que eu estou dizendo, eu tenho experiência, isso tudo é meu, Jesus. É meu, eu conheço. Dobre-se para o que eu estou dizendo, isso tudo vai ser teu. Eu quero dar uma mãozinha. Veja como o diabo é caridoso. Eu quero ajudar, Jesus. Eu quero ajudar. Afasta-te de mim, Satanás. Adorarás o Senhor teu Deus. Só a Ele servirás. O Pai me deu um caminho. Não é? É difícil. Aqui está a tentação verdadeira. O feijão e o sonho. O realismo prático e a fidelidade ao Pai que parece tão irreal, tão distante. E Jesus opta pelo Pai. O caminho que o Pai me mostrou no Jordão é o caminho que eu vou seguir. 1-0 para Jesus.